Beleza. Vamos começar então? Batismo e tentação de Cristo. Antes de eu começar em qualquer conteúdo, eu quero ouvir vocês, tá bem? Sofia e Anessa. Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês, tanto no batismo ou na tentação de Cristo, ou já alguma dúvida assim de cara que vocês têm sobre esse assunto? Alguma coisa? Na verdade, tio, eu não tenho muita. Quer dizer, na minha cabeça agora não vem nenhuma dúvida, né? Mas antes eu ficava me perguntando se, tipo, quando a gente se batizava, o que acontecia, tipo, com os nossos pecados. Eu ficava nessa, mas nossa, eles são esquecidos, como que é a bagaça, assim, eu ficava meio. Mas hoje acho que eu não tenho muita dúvida, não. Agora, tentação de Cristo, eu não sei o que é, tipo, sabe? Tipo, não sei a Entendi. definição. Legal. Tá? Mas, por exemplo, ontem eu estava conversando com a Sinara e ela falou assim, por exemplo, por que Jesus foi batizado? Porque o batismo, inclusive João Batista batizava, e ele batizava para a remissão de pecados, não é? Ele batizava, o batismo simboliza uma nova vida, né? Então, o batismo simboliza arrependimento de pecados. Se Jesus não tinha pecado nenhum, se Jesus nunca pecou, por que ele precisava se batizar? Sabe me responder essa? Agora surgiu uma dúvida. Essa é boa, não é? Né? Então, se o batismo é para a remissão de pecados, né? O batismo simboliza isso, né? Não é que o batismo purifica os nossos pecados, né? Mas o batismo simboliza a nossa purificação. Se Jesus já era puro, sem pecado nenhum, por que ele precisava então ser batizado? Né? Então essa é uma questão que faz a gente pensar. Olá, Anderson, tudo bem? Beleza, vamos lá então. Começando aqui. Eu fiz antes, tá vendo essa apresentação que eu estou colocando aqui? Sim, tô vendo. Tá, né? Beleza, então vamos lá. Você tem a revista, Anderson? Tem. Tem? Beleza. Então, assim, eu coloquei uma frase aí do C.S. Lewis. C.S. Lewis é o autor de Crônicas de Nárnia, por exemplo. Alguns de vocês vocês já leram a Crônicas de Nárnia, né? Vocês estavam lendo, pelo menos, né? Com a Anne lá, tá? Anderson, lê essa frase aí para mim, por favor. Uma ideia tola, mas muito atual, e que as pessoas boas não conhecem o significado ou não passam por isso, por tentações, isso é uma mentira. Óbvio, só aqueles que têm tanta resistir a uma tentação sabe quão forte ela é. Segundo o Lewis aí, uma ideia tola, mas muito atual, é que pessoas boas não conhecem o significado ou não passam por tentações, né? Então, como se você é realmente forte, você não passa por tentação. Tem muita gente que associa tentação com fraqueza. E se você foi tentado por isso, então quer dizer que você é fraco. Tem muita gente que de fato pensa assim. E o que o C.S. Lewis está mostrando é que, na verdade, isso é uma bobagem. As pessoas fortes realmente são aqueles que passam e resistem a uma tentação, né? Então, por isso que ele fala, né? Só aqueles que tentam resistir a uma tentação sabem quão forte ela é. Tem até uma frase na revista de vocês que certamente foi pegada do C.S. Lewis. E ele fala assim... Isso, agora eu não vou achar. Eu não marquei aqui. Mas que ele fala basicamente esse negócio aqui. Cadê? Tentação. E uma taxa suspendida. Isso, depois eu vou achar. Mas a ideia é essa, sabe assim? Então, a nossa força, ela é demonstrada de fato quando nós resistimos às tentações, tá?
Aqueles que são fortes de fato são aqueles que passam por tentações e resistem a ela, tá? Então, é isso que vai medir, né? O que mostra que se você é forte ou não, não é não ter passado por tentações, mas passar pelas tentações e sobreviver a elas, né? E vencê-las, tá? Então vamos à nossa parte de introdução lá na sua revista. E aí eu coloquei aí, né? Na introdução, a gente fala aí, ontem, domingo passado, vocês viram com a Anne sobre a pré-existência de Cristo, certo? Então, ao contrário de nós, Jesus não começou a existir quando nasceu, né? Quando foi concebido, não é? Isso é importante a gente lembrar, né? Então, eu e vocês e eu, passamos a existir no momento da concepção, né? Podemos resumir assim, no momento do nosso nascimento, né? Quando você nasce, você estreia, né? Por assim dizer. Mas Jesus não, né? Jesus é eterno, Jesus é Deus, né? Jesus existe desde o começo, né? Tem uma frase do João Batista muito legal que ele fala, né? Aquele que é antes de mim vem depois de mim, né? Dá meio que um nó na cabeça, não é? Mas é isso, né? Então Jesus existe desde sempre. Jesus estava lá na criação do mundo, não é? Então a pré-existência de Jesus. Jesus apenas, quando ele nasce, ele entra na nossa história encarnado, né? Semelhante a nós. Então, o nascimento de Jesus, eu coloquei ali, ele nos ensina três coisas, nos mostra três coisas. Primeiro, que foi parte de um plano, tá? Foi parte de um plano. Jesus não nasceu, o acaso, né? Tem mulheres que engravidam e falam assim, foi um acidente, né? Não estava planejado, aconteceu, né? Tava lá namorando e, fiquei grávida. Alguma coisa assim e tal, né? Jesus não nasce por um acidente, por um acaso, né? O nascimento de Jesus é parte de um plano que começa lá na eternidade, antes da criação do mundo. E desde o começo da história, lá em Gênesis, a gente já tem anúncio acerca do nascimento de Cristo, tá? Então, 1000 anos antes, 5.000 anos antes, a gente já tem profecias acerca de Cristo, tá? A gente vai ter Malaquias, por exemplo, 400 anos antes de Cristo, profetizando acerca do nascimento de Jesus, ok? Então, fez parte de um plano, é parte de um plano o nascimento de Cristo. E isso mostra que se o nascimento de Jesus é parte de um plano e foi profetizado há tanto tempo antes, 400 anos, 600, 800, 1000 anos antes, mostra que a história ela tem um autor, que é quem? Que é Deus. Deus controla a história, né? Por isso que eu coloquei ali no terceiro ponto, propósito versus acaso, não é? Por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente vive numa sociedade hoje onde o pensamento evolucionista é muito forte. E um dos ingredientes do pensamento evolucionista, da evolução, é que a história acontece no acaso, né? Então é algo sem plano nenhum que vai acontecendo, que um ser mais hábil vai dominando, né? A seleção natural, vocês já devem ter ouvido falar disso na escola, né? A seleção natural, a coisa vai acontecendo e tal, e as evoluções vão se dando sem plano, sem propósito nenhum, né? O acaso é o condutor, é o fio condutor da história, né? A Bíblia vai mostrar que não, né? A nossa vida, a história da humanidade não é fruto do acaso, mas sim fruto de um propósito, tá? Deus estabeleceu um propósito para a história e ele conduz essa história de acordo com o propósito, com a vontade dele, ok? Então isso é muito importante. Como que a gente aplica isso na nossa vida, né?
Anderson, a Sofia está lá junto com a Anessa está junto com a Sofia. Então, vocês três que estão aqui comigo hoje, a vida de vocês, isso se aplica à nossa vida, à vida de vocês, à vida do Anderson. Por que a vida do Anderson é desse jeito? Por que o Anderson mora nessa família? Por que o Anderson é filho do Chalto e da Vanessa? Por que a Sofia é filha do Júnior e da Keia? Por que a Anessa... Por que eu tenho os meus pais? Por que você tem a sua casa? Por que tudo isso? Tá? Por que a gente mora nessa cidade? Por que a gente mora nesse país? Tá. Será que tudo isso é acaso? Será que tudo isso é sorte? É alguma coisa assim? Né? Ou será que há um propósito? Será que há uma vontade divina e sobrenatural por trás disso tudo? Não é? Né? Então, a nossa vida também faz parte do propósito de Deus. Tá? As coisas que nos acontecem fazem parte do propósito de Deus. Tá? Então, é por isso que a gente precisa, como diz o apóstolo Paulo, em tudo dar graças, né? Louvar a Deus e viver o propósito de Deus para a nossa vida da melhor maneira dentro do nosso contexto. Porque senão a gente pode começar naquela, né? Nossa, eu podia, sei lá, ter nascido nos Estados Unidos, no Japão, na Tailândia, na Coreia, né, Sofia? Algum lugar assim, e tal. Podia ser diferente, podia ser assado. Meus pais podiam ser diferentes. Minha família, minha cidade, meu país, a minha vida, né? Então fica essa coisa assim que não leva a gente a lugar nenhum, né? E que acaba sendo uma grande tolice, né? Cada pessoa nasce de acordo com o propósito, tá? Então, não apenas o nascimento de Jesus foi parte de um plano, mas a minha vida, a sua vida também é parte de um plano. É parte de um grande plano de Deus. E a gente não pode esquecer isso. Legal? Então, vamos lembrar disso, tá? A sua vida é parte de um plano. É parte de um plano muito maior. É parte de um plano grandioso. Então, não deixa que nada diminua a sua vida como se fosse acaso. Legal? Bacana saber disso, não é? A minha vida é parte de um plano. Vamos para a nossa lição, então, tá? Na nossa introdução ainda, né, falando lá do que o nascimento de Jesus é anunciado, ele é anunciado por João Batista, né? Vários profetas anunciaram João Batista, um deles é Elias, né? Elias não, um deles é Isaías, né? Eu falei Elias porque João Batista ele é um símbolo de Elias, né? Ele é a personificação de Elias, né? Mas Isaías vai anunciar João Batista e Malaquias também, como fala na revista de vocês aí, né? 400 anos antes, Malaquias vai profetizar acerca do nascimento de João Batista. Só para você lembrar, Malaquias vive durante o Império Persa. Lembra que vocês estudaram na escola sobre Alexandre Magno? Tá? Alexandre Magno, ele foi do Império Grego, certo? O Império Grego sucedeu o Império Persa, né, que tinha lá Dário, Artaxerxes e tal e tudo mais, né? Então, olha só para a gente pegar uma linha da história. Malaquias profetiza ali no auge do Império Persa. Depois do Império Persa vai suceder o Império Grego, né, com Alexandre Magno. Aí, com a queda do Império Grego, o Império Grego ele é dividido ali em 4 seções, né, em 4 impérios menores, né, que vão acabar sendo superados pelo Império Romano. Tá? Então, olha só, Malaquias profetiza lá durante o Império Persa. Durante esses 400 anos entre Malaquias e João Batista, a gente tem ali o auge do Império Grego, né, com Alexandre Magno e tudo mais. E com a queda do Império Grego, a gente tem, né, a ascensão do Império Romano, né, que é durante o Império Romano que Jesus vai nascer, que o João Batista vai nascer. E aí a gente vai lá para falar de João Batista, John Baptist,
Baptist. É assim, Sofia? John Baptist. Acho que sim. Gente, sobre João Batista, o que vocês sabem sobre João Batista? Alguém me fala aí para mim. Sabe alguma coisa legal sobre João Batista? Ele batizava? Ele batizava, né? O nome Batista é esse, né? Por isso que ele tem esse título. O nome dele, na verdade, é João, né? João Batista. Batista aí seria tipo o título dele, sabe? Batista é tipo título. É tipo, sei lá, eu sou, sei lá, eu sou músico, por exemplo. Aí você me chama de Hilton Cantor, não é? Muitas vezes as pessoas vão pensar que Hilton Cantor é o meu nome, mas na verdade Hilton é o meu nome, Cantor é o que eu faço. É que associa, né? Para ficar mais fácil as pessoas entenderem, você fala Hilton Cantor, ou Hilton Pintor, né? Vai falar do pai da Ana e da Aline lá, por exemplo, né? O João Pintor, né? Porque ele pinta, né? Então acaba associando o nome. É por isso que é João Batista, né? No Evangelho de Marcos vai falar, por exemplo, assim, João o Batizador, o João aquele que batiza, né? Mas aí aquele que batiza vai acabar se associando ao nome dele, por isso que fica João Batista, né? Então Batista, aliás, se você já não sabe, por que a nossa igreja chama Igreja Batista? Porque logo desde o começo, né, a ênfase da nossa igreja, da nossa denominação, lá na Inglaterra e tal e tudo mais, há 400 anos atrás, quando começa a Igreja Batista, era ênfase no batismo, né? Então, as pessoas que aceitavam Jesus deviam ser batizadas adultas, não como crianças, né? Então, a ênfase Então, a nossa igreja é uma igreja batista, ou seja, é uma igreja que batiza, tá? A igreja que batiza, isso que quer dizer, tá? Mas vamos lá para João. O nome de João significa o Senhor é gracioso, né? Ou Deus concede graça, tá? João significa isso, tá? João. João significa o Senhor concede graça, ou o Senhor é gracioso. Na revista de vocês está assim, né? O seu nome, Jeová, é cheio de graça, tá? É escolhido pelo próprio Deus. Lembra que quando o anjo aparece para Zacarias lá dentro do templo, né? E o anjo fala com ele, e o nome do seu filho será João, né? O nome do seu filho será João. Aliás, uma parte muito linda na história de João Batista, né? É que Zacarias duvida do anjo. Ah, como assim? Eu já estou velho, minha mulher já está velhinha já, né? Já passou da idade, né, das mulheres de ter filho. E aí, por causa da dúvida de Zacarias, o anjo diz que ele vai ficar mudo até que o menino nasça, né? E aí Zacarias fica mudo. Zacarias não consegue falar, né? Aí Isabel fica grávida, passa ali os 9 meses, ela tem um menino, e aí no 8º dia lá, o menino vai receber o nome, tem a cerimônia lá e tal, né, e tudo, e que é dado o nome da criança. E na cultura judaica, quem dá o nome é a mulher, é a mãe, né? É a mãe que normalmente escolhe o nome, né? E aí Isabel quer dar o nome de João, e todo mundo fica... mas por que João? Não tem ninguém chamado João na sua família e tal, né? E aí fica aquela discussão lá com Isabel. E aí pergunta para Zacarias qual o nome do menino. Qual que você acha que deve ser o nome do menino? Porque queriam dar o nome de Zacarias para o menino, que é o nome do pai, né? E aí João lá pega João pega uma plaquetinha lá, eu estou ouvindo a Sinara falando ali. João pega uma plaquetinha lá e aí ele escreve, né? O nome do menino é João, né? E nesse momento ele volta a falar, ele começa a falar de novo, né? Então é bem legal a história do nome, né, de João. Beleza, gente. Sobre o João Batista, uma das coisas mais importantes e interessantes é a associação dele com Elias. Então, por isso, eu quero que vocês leiam os textos aí para mim, tá bem? Então, esses textos que estão aí, por favor, pega a Bíblia de vocês.
Vamos lá, nós temos 3 aqui. Então, a Sofia lê para mim Lucas 1:17. Anessa, oi Anessa, tudo bem? Malaquias 4:5. E Anderson vai ler para mim Mateus 17:12. Vamos lá? Eu não sei se está muito barulho para vocês aí. Calma aí, tio, eu tô encontrando aqui. 12. 17. Lucas 1:17, Malaquias 4:5 e Mateus 17:12. Tô falando se não tá muito barulho aí, porque tem um cachorro latindo por aqui, a esposa falando ali, tá cheio o negócio hoje. Tá, posso ler? Pode ler, Lucas 1:17. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Amém, maravilha. Isso aí é o anjo falando com Zacarias, não é? Então, o anjo fala com ele, né? Ele será como o profeta Elias, né? Então, associando aí João Batista com Elias, né? Então, essa profecia é muito bonita. Eu não sei se vocês lembram, se não lembram, leia o texto de novo, mas Zacarias, ele é um sacerdote e ele está lá dentro do templo, né, lá no Santo dos Santos, oferecendo o incenso, quando o anjo aparece para ele e anuncia que a esposa dele vai ficar grávida e vai dar à luz a João. Tá? Anessa, ok? Malaquias 4:5. Oi? Sim. Oi. Pode ler, Anessa. Mas antes que chegue aquele que, grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei, o profeta Elias. Exatamente. Isso aí é Malaquias. Malaquias está 400 anos antes falando acerca do nascimento de João Batista, né? Eu enviarei o profeta Elias, né? Esse Elias aí é entre aspas, porque na verdade Elias já estava no céu, né? Então, alguém que virá na autoridade e no espírito de Elias. E por que a gente tem certeza que esse Elias é o João Batista? O Anderson vai ler lá Mateus 17:12. Pode ler, Anderson. Achou, Anderson? Anderson, achou o texto? Abre o seu microfone, Anderson, ele. Isso. Pode ler. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Exatamente. Obrigado, tá bem? Então, é isso aí, né? Lá no versículo 11, de Mateus 17, Jesus fala, né? De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Né? E aí no 12, que o Anderson leu, ele fala, né? Mas digo que Elias já veio, né? Então, esse Elias aí é o João Batista, né? Que já havia vindo, né? Anunciado o nascimento de Jesus, tá? Então, isso é importante a gente ver, sabe? João Batista nasce também com uma missão, ele nasce com um propósito. A perguntinha é: será que apenas João Batista nasceu com um propósito? Ou será que eu e você e eu também nascemos com um propósito? O que vocês acham? O que acham? Anderson, você acha que você nasceu com um propósito também? Sofia, Nessa, acha que vocês também nasceram com um propósito? Ou não? Já pensaram nisso? A palavra de Deus diz que todos nós fomos criados para glorificar a Deus, tá?
E isso já deixa muito claro que há um propósito em nossas vidas, tá? Nós não nascemos apenas para viver, ganhar dinheiro, pagar boleto, né, envelhecer e morrer, tá? Nós nascemos com um propósito, nós nascemos com uma missão. João Batista nasceu já com uma missão, tá? A diferença é que muitas vezes a gente fica meio que tateando no escuro, tentando achar qual é o nosso propósito ou perdido na nossa vida, tá? Nós nascemos com um propósito e a gente precisa se lembrar disso. Você nasce com uma missão. A sua vida tem um sentido, tá? Que a gente precisa abraçar isso na nossa vida. Ok? Tá? Então, isso aqui depois eu falo com vocês no final. Passando rapidinho aqui. Então, João Batista, isso aqui eu só coloquei como curiosidade, depois vocês vão ler, tá bem? Sobre João Batista, a ligação dele de uma seita chamada dos Essênios. Se tiver erros de português aqui, me perdoe, eu estava de madrugada acrescentando algumas coisas aqui para vocês, tá? Mas é bem interessante sobre João Batista. Vamos lá para o batismo, tá? O batismo de Jesus nos traz duas lições preciosas. Primeiro, obediência não é negociável. O próprio Jesus obedeceu e foi obediente até a morte de cruz. E obediência precede a honra. Aulinha de português aí. Qual de vocês me diz o que significa a palavra precede? Precede. Significa o quê? Essa daí nem eu sei. Oi? Essa daí nem eu sei. Precede? Precede, tá? Vamos olhar no Google. Vamos olhar aqui no Google. O que quer dizer precede? Ok, Google, precede. Vamos ver o que o nosso Google fala pra gente. O que é precede? Precede. Olha só, precede, significado. Precede é um verbo transitivo direto. Olha só, pode ser também indireto. Estar ou acontecer antes de algo, anteceder, tá? Então, o que precede é aquilo que vem antes. Olha só, ser o primeiro, ter prioridade em relação às outras pessoas, né? Então é isso. Sua reputação o precede. Já viram essa frase? Sua reputação o precede, né? A reputação da Sofia a precede. Quer dizer que a reputação da Sofia chega antes da Sofia, né? Então, antes que eu conheça a Sofia, eu já sei da fama da Sofia. Sacou a ideia? Tá? Saquei? Então, o que precede é aquilo que vem antes. Então, quando eu falo que a obediência precede a honra, o que isso quer dizer? A obediência vem antes da honra, né? Então, antes eu obedeço, para depois eu sou honrado, tá? Então, o almoço vem antes da sobremesa, ou seja, o almoço precede a sobremesa. Às vezes a gente quer a sobremesa primeiro, não é? Eu sei que é. Sei que vocês são assim. Tá? Igual o Henrique e a Lívia. Né? Sempre quer a sobremesa primeiro. Não. Mas primeiro tem que comer. Tem que almoçar. Né? E só depois a sobremesa. Então, o almoço precede a sobremesa. A obediência precede a honra. Às vezes a gente quer ser honrado antes de obedecer. Você quer ser aplaudido antes de mostrar serviço. Não é? Você quer ser elogiado antes de fazer por merecer, né? Então, primeiro a gente obedece para depois a gente ser honrado. Vamos lá no batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista. E o que aconteceu depois que ele foi batizado? Sabem? Fala para mim aí. Só com vocês dois, com vocês três hoje tá, né, difícil, muito pouca gente. Mas Jesus é batizado por João, vai até João para ser batizado. João, no começo, não quer batizar Jesus, porque ele sabe que Jesus é o Messias, ele sabe quem é Jesus,
E ele fala, cara não, né? Cara, você que devia me batizar, não eu te batizar, né? Você é o Messias, você é o Filho de Deus, né? Por que você quer ser batizado se em você não há pecado algum? E Jesus fala, deixa estar por enquanto, né? João, me batiza aí, sabe? Não complica, João, porque eu tenho que cumprir todas as coisas. Eu tenho que cumprir toda a lei. Eu preciso dar o exemplo, tá? Então, João, eu vim para cumprir todo o caminho, não é? Então, é isso que Jesus faz. Então, Jesus batiza para se associar conosco, para mostrar aos pecadores o caminho, né? O caminho da salvação. E então, João Batista batiza Jesus, e depois que ele batiza Jesus, acontece o quê? Sofia, essa é sua. O que acontece depois que Jesus é batizado? Tá aí, Sofia? Essa eu não sei. Não, tio, mas a Nessa falou que ele é levado pelos guardas, é verdade? Depois que Jesus é batizado, ele foi levado pelos guardas, Anessa? A Nessa que falou, que eu não sei. Anessa, olha bem aqui na minha cara, Anessa. Desculpa. Não foi. Ixi, vamos ter que ler o texto então, né? Vamos ler o texto, vamos ler o texto? Vamos lá, Mateus. Vocês não estão lendo o texto, gente. Temos que ler. Ó, batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 13. O Anderson sabe, Anderson? Você sabe o que acontece com Jesus logo quando ele é batizado? Cara, olha só, eu vou falar com o pastor Elias. Como é que vocês foram batizados sem saber esse negócio? Né? Não, Eu ia desbatizar vocês tudo. Tá? Agora eu sei. Agora você sabe? Sei. Então Ele fala pra saiu mim. da água. Ele saiu da água. Ele foi batizado, saiu da água, e aí aconteceu o quê? ainda não é resposta. Né? Tadã! E aí? Por esse tempo, dirigiu Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, ou seja, ele falava, não, João, ô João. Quer dizer, o João falando, né? Não, Jesus, sou eu que preciso ser batizado e você vem até mim? Né? João falando para Jesus, né? Versículo 15, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça, né? Então, eu preciso dar esse exemplo, eu preciso me identificar, eu preciso, porque lá no final Jesus vai falar, ó, está consumado, eu cumpri todo o caminho, eu fiz tudo, né? Então Jesus fala isso. Então ele o admitiu. Então João Batista admitiu batizar Jesus. Verso 16, presta atenção. Batizado Jesus, ou seja, após ser batizado, ele saiu da água. E o que acontece? Eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Então o Espírito Santo desceu sobre Jesus, como que se fosse a imagem de uma pomba. Já viram essa imagem, essa pintura, não já? Tem umas imagens assim, né? Jesus saindo da água e a imagem como uma pomba celestial, né? Um pássaro celestial descendo sobre Jesus, que é o Espírito Santo descendo sobre ele. E acontece mais uma coisa, o quê? Verso 17. E eis que uma voz veio dos céus, ouviu-se uma voz dos céus. Todo mundo que estava lá ouviu, tá? E o que essa voz dizia? Este é o meu filho. O que a voz dizia? Anderson, fala para mim, o que a voz dizia? Este é meu filho. Ah, não, é o Anderson, desculpa. Anderson, não sabe o que a voz dizia? Abre o microfone, Anderson. Como não? Você está com o texto aí? Abra sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia aberta? Mateus 3, 17.
Mateus 3,17. Ok? Abre o microfone e lê para mim. Mateus 3,17. Ô, você não tá jogando videogame não, né, Anderson? O que você tava com essa Bíblia? Essa Bíblia já está aberta em Mateus 3,17 desde o começo da nossa aula, homem. Mateus 3,17, achou? Vai caçando aí, Anderson. Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Tá? E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Comprazo significa em quem me alegro. Tá? O meu me dá alegria, muita alegria. Ah, é? Fala aí, como que tá Uhum. na sua Bíblia, Sofia? Este é meu filho querido que me dá muita alegria. Ah, sua versão tá bem legal. Eu ia falar isso agora, né? Eu amo minha Biblinha, gente. Oi? Eu amo minha Bíblia, ela é muito boa de entender. É muito boa, muito boa. Eu estou usando a versão mais antiga aqui. É por isso que Bíblias com a versão mais acessível são legais, né? Até na minha Bíblia, não vai dar para vocês verem, eu anotei assim, ó, este é o meu garoto, né? Basicamente é isso que Deus fala para Jesus, né? Esse é o meu menino que me deixa muito feliz, né? Então é isso que o pai... Lembra que a gente conversou na sexta-feira da Trindade? Lembra que a gente falou da Trindade? Então aqui nós temos a Trindade. Quem está falando lá no céu? Essa voz é de quem? Essa voz é do Pai, não é? Quem está sendo batizado aqui no Rio? O Filho, tá? E quem está descendo sobre Jesus em forma de pomba? O Pai. Espírito. É, o Espírito. O Espírito, né? Então, olha só, a Trindade que temos. Quem está falando... Não, vamos começar, né? Do batismo. Quem está sendo batizado no Rio lá? O Filho. Né? O Filho, né? Quem está descendo sobre ele em forma de pomba? Espírito. O Espírito. E quem está falando? Esse é meu filho querido que me dá muita alegria. O Pai. O Pai. Temos aqui a Trindade, tá? A Trindade atuando, tá? Esse é o meu filho amado, esse é o filho que eu amo, né? E nele está a minha alegria, que me dá muita alegria, que me deixa muito feliz. Então, Anderson, você nunca mais vai esquecer essa pergunta. O que Deus fala para Jesus quando Jesus é batizado? Este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Certo? A gente não pode esquecer esse negócio, tá bem? Por quê? Eu coloquei aí na transparência de vocês, né? O maior elogio. Cara, não tem elogio maior para nós, tá? Se você pergunta, Hilton, o que você quer para o Henrique e para a Lívia? Qual a coisa mais importante que você quer que aconteça na vida do Henrique e Lívia? É que eles sejam elogiados por Deus, sabe? Não me interessa onde que eles vão trabalhar, se eles vão ganhar dinheiro, se não vão ganhar dinheiro, se vão ser médico, advogado, ou pastor, ou sei lá. Não interessa a profissão deles, não interessa se eles vão ser ricos, se eles vão ser pobres, se eles vão morar no Brasil ou em outro lugar. O que importa é que eles sejam tementes a Deus de tal maneira que Deus possa falar a mesma coisa para eles, que Deus possa falar para o Henrique, esse é o meu menino que me dá muita alegria, né? Que Deus possa falar para a Lívia, essa é minha menina querida que enche meu coração de alegria, não é? Então, a coisa mais importante na nossa vida é que nós sejamos elogiados por Deus. A coisa mais importante que eu quero para a Sofia, para a Nessa, para o Anderson, é que vocês sejam elogiados por Deus. Que um dia, que hoje, Deus possa olhar para vocês e dizer, esse é o meu menino, essas são as minhas meninas que enchem o meu coração de alegria. Amém? Então, continuando a nossa aula, porque eu tô gravando aqui, eu quero continuar essa gravação, tá?
O batismo de Jesus foi um ato de obediência. Apenas após esse ato de obediência, ele foi honrado publicamente por Deus, como o Anderson leu aí, mostrando isso. Então, isso deve nos lembrar que eu quero as bênçãos de Deus, eu quero a honra de Deus, eu quero ser abençoado e desfrutar de um relacionamento de intimidade com Deus, preciso obedecer, tá? Jesus é batizado, como eu falei aqui, o Tomás de Aquino e João Crisóstomo, mostrando da semelhança dele conosco e do exemplo que ele nos dá. E aí, para deixar isso mais claro, eu coloquei aqui 3 razões para o batismo de Jesus. As 3 razões são identificação, confirmação e exemplo. Jesus é batizado para se identificar conosco. Ele veio à Terra não para estar do nosso lado, não para estar em nosso lugar, mas para... Não para estar ao nosso lado, mas para estar ao nosso lugar. Então, ele se identifica conosco. Ele se faz pecado e ele é pregado na cruz em nosso lugar, tá? Então, Jesus vem à Terra para assumir o nosso lugar. Ele se identifica conosco. É por isso que ele é batizado, porque ele se identificou comigo e com você e comigo. Ele é batizado também para confirmação, né? Lembra lá? Após que ele ser batizado, o Espírito Santo dele desce visivelmente sobre ele e todos que estão ali ouvem a voz de Deus confirmando Jesus como Filho de Deus, como Messias prometido, tá? Então, no batismo, tem-se uma confirmação pública de quem é Jesus, tá? E ele é batizado também, como já o Tomás de Aquino. Essa aqui é a foto do Tomás de Aquino. Uma foto não, né? Uma figura do Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino e o João Crisóstomo vão falar. Ele é batizado também para nos dar o exemplo, tá? Jesus nos deu o exemplo de, assim como ele fez, nós também devemos fazer, tá? Na revista de vocês tem uma parte que fala assim, né? A obediência atrai o amor, tá? Então, a obediência atrai o amor, né? Mostrando bem isso, tá? Então, Jesus primeiro obedece e depois vem a voz de Deus dizendo: esse é o filho amado, esse é o filho que eu amo, que me dá muita alegria, tá? Então, a demonstração de amor, a declaração de amor vem depois da obediência. O que isso quer dizer? Eu coloquei aqui em amarelo. Sofia, lê para mim esse amarelo aqui, bem bonito. Nosso amor de nada vale se não obedecemos. Nossa adoração de nada vale se não obedecemos. Isso é pesado, né? Pesado. Se você não obedece, não adianta ficar falando que ama, né? E imagina sua mãe, né? A Kéia falando: tá, você me ama, vai lavar as vasilhas, né? É algo assim, né? Então, é isso que Jesus fala. Lá em João 14:15, Jesus fala, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, tá? Então, que muitas vezes a gente fica falando muito que ama. Eu amo Deus, eu amo Jesus. Como eu te amo, como eu te amo. Mas obedecer não quer, tá? Então, falar de amor sem obedecer não tem valor nenhum, né? E eu coloquei aqui, né? Séculos antes, Samuel ensinou para Saul uma lição semelhante. Nossa adoração de nada vale se não obedecermos, tá? Saul, ele é reprovado por Deus porque ele é desobediente, tá? Samuel mandou ele fazer uma coisa, ele não fez e foi lá fazer sacrifício para adorar a Deus. E aí Samuel fala isso para ele, né? Deus não quer, o que Deus quer é obediência e não sacrifício, né? É obediência e não adoração, tá? Deus quer adoração? Quer, mas Deus quer adoração daqueles que o obedecem, tá? Ficar falando de adoração, louvando e exaltando, como eu coloquei aqui, né? Tá lá na igreja, mão levantada, chorando. Oh, eu te amo, Senhor, aleluia. E tal, e chora e tal, aquela coisa toda. Meu amigo, isso é muito lindo. Mas se tiver obediência, se obedece, o que Jesus fala, você faz. Sem obediência, os nossos atos de adoração, nossas declarações de amor, não tem valor nenhum, tá? Jesus diz isso lá em João 14:21 também, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, tá? Anderson, lê para mim aí. Anessa. Tô esquecendo você, Anessa. Anessa, lê para mim esse amarelo aqui, please. Anessa tá aí ainda? Não, ela tava lendo com o microfone desligado, tio, desculpa. Vai.
Quem ama a Deus não é aquele que diz que ama, que declara esse amor no culto com lágrimas nos olhos, mas sim quem obedece. Exatamente, tá? Eu não, é claro, fica bem claro, eu não estou querendo dizer que não tem importância declarar o amor e estar no culto e chorar. Não, isso é muito lindo e bonito, mas isso só tem valor se a gente alia isso com obediência, tá bem? Continuando então, uma frase do David Wilkerson é: não culpe Deus por não ouvir suas orações se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Vocês estão conseguindo ver a minha imagem está bem em cima aqui da capa. Estão conseguindo ver essa capa aqui? A cruz e o punhal? Estamos. Uhum. Não, né? Cara, esse é um livro muito legal. Se um dia vocês puderem pegar esse livro e ler, comprar esse livro, é um livro da editora Betânia, é bem baratinho e tal, mas é um livro muito show. Tem até um filme, depois eu quero ver se eu consigo esse filme para vocês, A Cruz e o Punhal, tá? Que esse David Wilson, ele vai evangelizar nos subúrbios de Nova York, ele vai evangelizar gangues, sabe? Criminosos, cara, assim, tal. O livro e o filme é baseado no trabalho dele, desse David Wilson aí. É muito legal, bem bacana, tá? Pessoal, continuando aqui, porque vocês falam demais, né? A tentação de Jesus. A Sofia falou que não sabe muito sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus nos traz, eu coloquei duas aqui, mas é três, né? Três lições preciosas. Primeiro, que Deus está no controle. Quando a gente vai ler sobre a tentação de Jesus, a primeira coisa que você lê na sua Bíblia, lá em Mateus 4, é o quê? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tá? Eu coloquei ali, ó, a tentação de Jesus, a tentação que Jesus sofreu, não foi resultado do acaso ou falta de sorte. Tá? Jesus está no deserto tentado pelo diabo, não foi falta de sorte. Ah, Jesus estava com azar naquele dia e o diabo foi lá no deserto incomodar ele. Não, aquilo ali é plano de Deus, tá? Não é acaso. Deus está no controle das coisas, tá? Segunda lição, a palavra de Deus é o único meio de vencer Satanás. Como que Jesus venceu as tentações? Como que Jesus afastou Satanás? Toda vez que Jesus era tentado, Jesus respondia como? Está escrito. Está escrito, ou seja, citando a Bíblia. Citando a Bíblia, tá? Então, a palavra de Deus, a sua Bíblia, você tem que conhecer esse negócio, tá? É por isso que Paulo diz que a palavra de Deus é a espada. A espada é com que você ataca, com que você e tal, sabe, assim, tal. Então a gente derrota Satanás manejando a espada. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que conhecer esse negócio, tá? E a terceira lição é que Jesus entende as nossas lutas. Quando você é tentado, quando o diabo está lá, ó, montando o seu cangote lá, quando o diabo está lá incomodando a sua vida, te atormentando, e você ora a Deus, e você ora a Jesus, e você diz, Jesus, Jesus entende as nossas lutas, por quê? Porque ele também foi tentado. Ele também sofreu as perseguições e os ataques de Satanás. Então, Jesus compreende o que você passa. Beleza? Então, três coisas que a gente não pode esquecer. Ok? Vamos lá. Deixa eu mudar isso aqui. Agora que eu descobri que eu consigo mudar as carinhas de vocês aqui. Tá? Pergunta: o que Deus quer nos ensinar? Eu já respondi isso, mas vou perguntar só para ver se vocês estão ligados. O que Deus quer nos ensinar ao informar que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado? O que isso quer dizer? Anderson, tá ligado? Se tá ligado, pode responder, Anderson. O que quer dizer? O que Deus quer nos ensinar quando ele diz isso? Que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que vocês acham? Hã? Eu acabei de falar esse negócio. Vocês estão me vendo aí? Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo aí? Aqui, né? Eu sei que vocês estão pensando. Pensa aí. O que isso quer dizer?
Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso significa que a tentação que Jesus sofreu no deserto foi porque o diabo quis ou porque que Deus, que o Espírito quis que isso acontecesse? Pode abrir o microfone e responder. Vai. Anderson, o que você acha? Que o Espírito quis. O Espírito quis, certo? O Espírito quis. Sofia e Nessa, concordam? É isso mesmo? O áudio tá estranho, a Sofia falou aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Anderson, está me ouvindo bem? Sim. Tá. A Sofia falando ali e tal. Sabe assim tudo. Tá. Então deixa eu diminuir as interações aqui com vocês, tá? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está no controle das coisas, tá? O que Deus quer nos ensinar ao informar que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo? Quer dizer que Deus está no controle de tudo. Nada que acontece com você está fora do controle de Deus, tá? O diabo e tal, eu estou passando por essa tentação, por esse sofrimento. Isso está no controle de Deus, tá? Não se esqueça disso. Então, Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, para passar pela provação. E quando ele chega no deserto, a Bíblia diz que ele jejuou, ficou sem se alimentar por 40 dias. E depois dos 40 dias ele teve fome, né? Esse nada até uma vez brincou, né? Nossa, só teve fome depois dos 40 dias. Eu, sem 40 minutos sem comer, já estou com fome, né? Jesus, 40 dias, né? E aí, quando ele fala teve fome, ficou fraco, ficou vulnerável. O diabo só vai tentar você quando você está vulnerável, quando você está fraco. Quando você está forte, aquela fortaleza lá, né? É isso aí, tá todo cheio de disposição. O diabo não vai tentar você. O diabo não é besta, tá? Se tem uma coisa que o diabo não é, ele não é besta, tá? Ele vai tentar você quando você está vulnerável, quando você está suscetível, sabe? Quando você está fraco, você está debilitado, sabe? Quando está acontecendo um monte de problema na sua casa, na sua família, é aí que o diabo chega, sussurrando as coisas e tudo mais, tá? Então, Jesus foi tentado de 4 maneiras. Eu coloquei aí. Jesus, a Bíblia aberta também. Então, Anderson, Sofia, Anessa, Bíblia aberta, Mateus 4. Mateus 4, Bíblia aberta. Jesus foi tentado de 4 maneiras na identidade dele. Jesus foi tentado na sua identidade. De que maneira ele foi tentado na sua identidade? As tentações de Satanás, Satanás começa assim, ó. Se tu és o Filho de Deus. Não é? Quando o diabo diz isso, se tu és o Filho de Deus, ele está atacando Jesus na sua identidade, no seu caráter. Ele está questionando aquilo que Jesus diz que é. O diabo está querendo fazer Jesus duvidar acerca da própria identidade dele, tá? É como se alguém chegasse para você e falasse: já que você é crente, se você é crente mesmo, então faz isso, ou não faça aquilo, tá? Né? Os meninos, né, Anderson? Os meninos vão passar muito por isso, né? Alguém vai caçar briga com você na escola e alguém vai falar: se você é homem, faz isso, né? A Nessa e a Sofia já deve ter visto, já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Alguém falando isso para o menino: você não é homem, não? Você não é homem, não? Então faz isso aí, já que você é homem. Se você for homem, faz isso, né? Se você for homem, faz isso e tal, tá? Então, isso é muito interessante. Por quê? E é isso que o diabo está falando. Se tu és o Filho de Deus, ele está atacando Jesus na sua identidade, tá?
está atacando Jesus naquilo que Jesus disse que ele é, tá? E aí Jesus não vacila. O diabo vai nos atacar na nossa identidade em algum momento, tá? Ele vai questionar a nossa identidade em algum momento. E a gente precisa afirmar isso, tá? Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou temente a Deus. E nada vai mudar isso, porque o diabo vai tentar mudar isso. Em segundo lugar, Satanás ataca Jesus na sua necessidade física. Lembra? Depois de 40 dias, Jesus teve fome. Quando a gente está com fome, o que a gente quer? Comer, não é? Quando a gente está com fome, a gente quer comer. E aí a primeira tentação de Satanás é: se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão aí e come. Cara, imagina. Jesus olha para aquelas pedras e imagina já, nossa, pão, cuca recheada de chocolate, cuca recheada de doce de leite, cuca recheada de goiabada. Jesus imagina churrasco, pernil assado, sabe, aquele lombinho de porco, aquela pururuca. Nossa, mãe. Imagina, necessidade física. E aí não apenas necessidades físicas, mas também desejos físicos. Nós temos desejos físicos, não é? Nós temos desejo de comida, nós temos desejo de bebida, nós temos desejo de sexo, nós temos desejo de adrenalina, nós temos um monte de desejos, nós temos um monte de necessidades. E Satanás vai usar os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas fraquezas para nos atacar, tá? E aí a grande questão é se a gente vai permitir isso ou não, tá? Em terceiro lugar, Satanás vai atacar Jesus no orgulho. Olha só, a segunda tentação é: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, num lugar bem alto, e disse: se tu és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordem ao teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçar em alguma pedra. O que Satanás está propondo aqui para Jesus? Você entendeu a questão? Satanás está querendo que Jesus se exiba. Satanás está querendo que para Jesus se exibir. Para Jesus ser vencido pelo orgulho, pela vaidade, para Jesus mostrar que ele é o cara. Tá? O que Satanás está propondo para Jesus... um sushi. É isso aí. Exatamente, sabe assim? O que Satanás quer fazer é tirar o foco de Jesus. Por quê? O que Jesus está fazendo lá no deserto? Jesus está numa atividade espiritual. Jesus está em intimidade com Deus. É como se você tira um momento para jejuar. Você está orando. Você está santificando. Você quer vencer a carne. Você quer ser cheio do Espírito Santo. Aí o diabo chega para você e sussurra no seu ouvido assim: você não está com fome, não? Você não quer um sushi? Eu acabei de pedir um sushi ali. A Sofia falou de sushi, né? Acabei de pedir um sushi ali. Acabei de pedir uma pizza de calabresa. Deixa esse jejum para lá, meu amigo. Deixa, que bobeira esse negócio. Vem para cá, vem comer. Vem comer. Comer é bom demais. Né? Igual mineiro, né? Comer é bom demais, só. Né? A barriga tá roncando. Sua barriga tá roncando, tá? Olha só, eu tô ouvindo. Sua barriga tá roncando. Para de orar, deixa de ser boa, vem para cá, né? É isso que Satanás está tentando fazer com Jesus. Todas as tentações de Satanás têm o objetivo de desviar o nosso foco, tá? De tirar o nosso foco de Deus para as coisas materiais, tá? Sejam elas físicas, sejam elas manifestações de vaidade, de orgulho, tá? Então, no terceiro ataque de Satanás aqui, ele está atacando a necessidade de se exibir, que todo homem tem, que todo ser humano tem, tá? E na terceira tentação, Satanás, em quarto lugar aqui, vai atacar o desejo de posse, tá? O desejo de cobiça.
Satanás, olha só, lá no versículo 8, levou... outra coisa muito importante aqui. Não, quer dizer, vamos terminar aqui, depois eu volto lá. Na terceira tentação, Satanás levou Jesus a um monte muito alto, demonstrou a ele todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tá? Satanás está aqui atacando, tentando vencer Jesus na cobiça, no desejo de posse. Todos nós temos desejo de posse, não temos? A gente quer ter um carro. Se você já tem um carro, você quer ter um carro melhor. A gente quer ter uma casa. Se você já tem uma casa, você quer ter uma casa melhor. A gente quer um celular. Se você já tem um celular, sim, você quer um celular melhor. Você quer um iPhone. Você quer um Galaxy assim, S10 do lançamento agora, né? Se você já tem uma roupa, você quer ter uma roupa melhor, não é? A gente quer coisas. A gente tem desejo de posse, de possuir. E Satanás está tentando Jesus nisso. Você vai ter tudo isso aqui se você me adorar, tá? E Satanás vai nos oferecer isso também. Eu vou te dar isso, tá? Você pode ter isso se você quiser, tá? Tudo esses ataques de Satanás têm o objetivo de desviar Jesus do foco. É por isso que pecado, você já sabe o que significa a palavra pecado? Hamartia, no grego lá. Pecado significa, literalmente, errar o alvo. Errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. Tá? Então, quando eu falo que Satanás quer desviar Jesus do foco, Satanás quer desviar Jesus do alvo. Satanás quer fazer Jesus errar o alvo. E é isso que a gente não pode deixar que aconteça também conosco. Certo? Caminhando então aqui para o nosso final. Gente, se tiver algum comentário, por favor, façam, please. Tá bem? Eu coloquei mais coisas aqui, eu quero que vocês estudem. Em 1 Coríntios 15:45, o apóstolo Paulo vai chamar Jesus de o último Adão. Jesus é o primeiro Adão. Quer dizer, Jesus não é o primeiro. Nós temos o primeiro Adão. Lá em Gênesis 1, 2 e 3, nós temos lá Adão, o primeiro homem que Deus criou. Tá? Adão, eu coloquei ali, Adão venceu a tentação lá no Jardim do Éden? Sim ou não? Não, né? Óbvio que não. Se Adão tivesse vencido a tentação, ele não estaria aqui, né? A gente não seria pecador, não é? Adão venceu a tentação no Éden? Não. Adão não venceu a tentação, tá? Em 1 Coríntios 15:45, Paulo vai dizer que Jesus é o último Adão. Jesus é como Adão. Só que Jesus, ao contrário de Adão, Jesus venceu a tentação, tá? Israel venceu a tentação no deserto? Não, Israel não venceu a tentação, tá? Israel ficou vagando pelo deserto por 40 anos porque eles pecaram contra Deus, eles se rebelaram contra Deus. Em Mateus 2,15, a sua Bíblia está aberta em Mateus 4, então em 2,15 é rapidinho você ler aí, ó. Em Mateus 2,15, a Bíblia vai associar Jesus com o Israel, tá? Jesus é a figura de Israel, tá? O Israel lá no Antigo Testamento é uma figura de Cristo, tá? Então, Jesus é o nosso Adão, o Adão vitorioso, o Adão que venceu a tentação. Jesus é o nosso Israel, o Israel vitorioso, o Israel que venceu a tentação, tá? Jesus venceu a tentação no deserto? Sim. E é por isso que ele pode interceder por nós, porque ele foi tentado em tudo que a gente possa ser tentado e venceu, tá? Não há nenhuma tentação que Anderson, que Sofia e que a Anessa possam sofrer que Jesus não sofreu. Vocês vão ser tentados no orgulho, Jesus foi tentado. Vocês vão ser tentados na vaidade. Vocês vão ser tentados em relação a necessidades físicas. Vocês vão ser tentados em relação a sexo, a sexualidade.
vocês vão ser tentados em relação a tudo e qualquer coisa. E Jesus foi tentado muito mais fortemente do que nós, e ele venceu. É por isso que qualquer tentação que você possa sofrer, você pode ir até Jesus em oração, porque ele entende e se compadece de você. Amém? Anessa, querida, você está aí ainda? Consegue abrir o áudio só para ler a frase do Billy Graham? Vocês falaram que o áudio o microfone não está muito bom. Pode abrir ou não? Se não puder, eu peço por Anderson. Não, as meninas já estão com problema aí. Ô, Anderson, lê para mim aí, então, a frase do Billy Graham. Todos sofremos tentações, mas algumas pessoas flertam com elas, tiram os olhos da tentação e os coloque em Cristo. Já que falamos da tentação de Cristo e falamos que nós também seremos tentados, tá? Mas essa frase do Billy Graham é muito interessante, porque assim, todos nós sofremos tentação, mas tem gente que fica flertando com a tentação, sabe? Paquerando a tentação, que gosta de uma tentaçãozinha, tá? Então, o Billy Graham fala isso, né? Tira os olhos da tentação e coloca em Cristo, tá? Para de ficar flertando com a tentação. Você sabe que você tem uma fraqueza, então foge da tentação, tá? Tentação, a gente foge, tá? Na revista de vocês, no final, vai falar isso lá, tá? O diabo, a gente enfrenta. Quando o diabo vem nos atacar, a gente resiste a Satanás, tá? O quê? No poder da palavra. A gente resiste ao diabo. Mas quando se trata da tentação, qual é a ordem de Jesus? Enfrentar a tentação ou fugir da tentação? Qual é a ordem de Jesus? Enfrentar a tentação ou fugir da tentação? Qual é? Pode abrir o microfone e responder. Eu faço uma pergunta assim. Enfrentar ou fugir? Enfrentar ou fugir? Tentação, a gente enfrenta ou a gente foge? Vamos lá, pode falar. Anderson, responde. Foge. Foge? Não enfrenta não, Anderson? Certeza? Na dúvida? Sofia, Nessa, se não conseguir usar o microfone, usa o chat. Tentação, você foge ou você enfrenta? Tentação, a gente foge. Eu acho que eu enfrento. Enfrenta? Eu enfrento. Enfrenta. E aí? É isso? Vamos ler? Vamos ler? Vamos ler? Eu nem separei esse versículo aqui. Mas... Tentação, a gente foge ou a gente enfrenta? A referência bíblica é... Deixa eu achar aqui, vai ficar mais fácil. Eu acho que é Tiago. Não, Tiago não. Gente, já estamos acabando, tá bem? Almeida... Ixi, não achei. 1 Coríntios 6,18. 1 Coríntios 6,18. Acho que é isso. Estava aqui na minha cara o tempo todo. Deixa eu ver se é esse. 1 Coríntios 6, 18. 18, 18, 18, 18, 18, 18. Olha só.
1 Coríntios 6,18 diz: fugir da impureza. Fugir da impureza. Fugir da impureza. Então, quando fala da impureza, fuja. 1 Coríntios 6,18. 2 Timóteo 2,22 vai dizer o seguinte. 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo 2:22. Foge, outro sim, fuja das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor. Foge das paixões da mocidade. Tá me ouvindo, Nessa? Fuja das paixões. O que são as paixões? São as fraquezas, são as tentações. Tô ouvindo, tá? sim. Então, quando a gente fala aí, qualquer coisa que possa ser uma paixão, paixão aqui não é no sentido romântico, de estar apaixonado, sabe? Paixão está falando das fraquezas da nossa carne, daquilo que tem poder, que tem algum poder sobre nós, sabe? Então, sei lá, podemos falar tipo assim, de tentações sexuais, ou mesmo de tentações de vaidade, de orgulho, né? Aquelas coisas que possam te afastar de Deus. Paulo está falando para Timóteo, foge, louco, foge desse negócio aí. 1 Timóteo 6:9. 1 Timóteo 6:9. 6:9. Os que querem ficar ricos, não, então, isso aqui não é o que eu quero, então, 6, 9 e 10, tá? Tudo, tá? Mas é isso aí, tá? Aí, em Tiago 4:7, ele vai dizer que ao diabo nós devemos resistir, tá? Então, só para resumir, ao diabo nós resistimos. Quando você sofre um ataque de Satanás, você resiste ao diabo no poder da palavra de Deus. Mas quando você é tentado, quando você está numa situação de tentação, quando você sabe que, eu tô lá na maior carência e tem um menino lá dando mole, querendo tal, e querendo fazer uma bobaginha e tal, e eu sei que se eu der muito vacilo eu vou cair nesse negócio, porque é bom trem, e tal. Então, eu sei que isso é... Então, eu fujo. Porque se você for enfrentar, você vai perder. Você vai ser derrotado, tá? Então, das tentações, você foge. Foge da tentação, sabe? Então, assim, vamos supor, eu homem, Hilton, casado, pastor e tudo mais, eu tô num lugar e tem lá uma morena não, uma ruiva, toda poderosa, toda lindona, com aquele decotão lá, dando mole pra mim. Oi, Hilton, tudo bem? Como que você está? Meu amigo, foi enfrentar a tentação? Tô mal, querido. Foge da tentação. Tchau. Tem alguém me ligando. Ih, tem que ir embora. Fui. Foge. Vai-se embora, sabe? Então, quando a gente lida com tentações, nós devemos fugir das tentações, tá? Não ficar flertando. Então, tira o olho da tentação e olha para Cristo. Foge. Tem um menino aqui. Oi. Tá bem. Gente, para terminar então, para fechar aqui o nosso papo, o que eu aprendi hoje? O que vocês aprendem hoje? Alguém pode compartilhar para mim? O que você deu para aprender hoje? Eu não sabia que era para fugir das tentações. Eu enfrentava, assim, sabe? Tipo, fugir é uma coisa meio covarde, né? Agora eu aprendi que é fugir ao necessário. Exatamente. Foge da tentação, tá? Por quê? Porque a tentação diz respeito a quem nós somos. Nós somos pecadores, tá? Devemos nos esconder em Deus, em Cristo Jesus, tá? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata de tentações, de fraquezas nossas, que a gente sabe, a gente precisa resistir, a gente precisa fugir dessas tentações, tá bem? A Sofia está respondendo aqui que gostou de saber sobre o batismo de Jesus e do porquê ele se batizou, tá? Isso é muito bom.
Anderson, quer me dizer o que você aprendeu hoje? Se quer falar, abre seu microfone e fala. Nós sempre está acabando. Eu vou encerrar. O que você aprendeu hoje, Anderson? Pode falar, Anderson. Sobre que nós temos que fugir das tentações, né? Então foge, mesmo. Foge, louco, tá? Eu coloquei aqui um dos exemplos, né? Jesus é um sacerdote que pode se compadecer de nós porque ele em tudo foi tentado, mas resistiu e não pecou, tá? Então, cara, não importa o que esteja acontecendo com você, fala com Jesus, compartilha com Jesus, porque ele entende o seu sofrimento, ele entende a sua dor. E para fechar, lembre-se, haverá um dia em que você também estará no deserto, né? Errei aqui, né? Estará no deserto e será covardemente atacado por Satanás. Ele usará suas necessidades, fraquezas e desejos para te tirar do caminho e desviar os seus olhos de Deus. Esteja pronto, tá? Esteja pronto, esteja firme, esteja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, tá bem? Gente, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe.